sejam muito bem-vindos à Universidade para Todos. Estamos na aula de Química, na aula de hidrocarbonetos e na aula de hoje nós vamos estar aprofundando um pouquinho mais. Vamos estar falando sobre os tipos de grupos funcionais que existem. Olha que interessante. E nas aulas anteriores nós estávamos falando um pouco de nomenclatura. Claro que você precisa estar aprofundando constantemente esse conhecimento. Se você nunca viu Química Orgânica, e você está vendo agora, mas na aula de hoje e nas próximas aulas a gente vai estar tentando aplicar ao máximo esse conhecimento. Só que essa aula é muito importante. É importante que você preste muita atenção, porque essa aula vai ensinar para você qual é o tipo de cadeia carbônica, né, que dá origem aos álcoois, né? Por exemplo, acetonas, por exemplo, né? Aos ácidos carboxílicos, que é o vinagre que você conhece, né? Ao ácido acético, o vinagre de cozinha que você conhece. Então, todas essas estruturas, o éter, né? Que você tem total conhecimento presente aí nos hospitais. Todas essas estruturas vocês vão estar aprendendo na aula de hoje de Química. Vamos lá, galera! E na aula de hoje nós vamos estar falando de algumas moléculas super importantes, tá? Nós já falamos sobre a estrutura dos hidrocarbonetos nas aulas anteriores, né? E na aula de hoje nós vamos estar falando dos tipos de hidrocarbonetos, né? Os grupos funcionais que dão nome aos novos hidrocarbonetos que você talvez não conheça ou que você conheça, mas não tem noção da estrutura, tá? Primeira coisa que a gente vai estar aprendendo na aula de hoje é uma estrutura bem simples, tá? Essa primeira estrutura aqui, eu apresento a vocês a estrutura do seu gás de cozinha, sim, porque os gases liquefeitos de petróleo são compostos por uma estrutura bem simples, como vocês estão observando aqui. Vou botar GLP, tá? Para vocês estarem associando aí, né, nessa estrutura. Aos gases liquefeitos do petróleo, e um desses gases que você pode estar observando aqui, a gente vai dar um nome agora com base nas aulas anteriores que a gente viu, né? Então, se você já conhece esse nome, se você já tem conhecimento da nomenclatura da estrutura, pausa esse vídeo e tenta resolver esse exercício, tá? Mas essa não é uma estrutura muito complicada, não, é uma estrutura bem simples e eu tenho certeza que você vai ter condições de resolver. Então vamos lá. Se você já sabe o nome e já pausou o vídeo, confere agora. Nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos nessa estrutura. Então nós temos aqui uma estrutura com 4 carbonos. Qual que será o nome dessa estrutura? Muito fácil, muito simples, nós temos uma estrutura boot, né, gente? Exatamente, mas não é o boot do jogo de Free Fire, não, tá? É o boot de 4 carbonos da química. Então, vamos lá. Nós temos 4 carbonos na estrutura, nós temos uma estrutura boot. Quais são os tipos de ligações que essa estrutura possui? Ligações simples? Exatamente, ligações simples. Então, nós temos o ano, né? Então, nós temos boot, porque são 4 carbonos, e ano, porque nós temos ligações simples, de alcanos, tá? Existem ramificações dessa estrutura? Existe duplas ou triplas ligações? Essa estrutura é fechada? Não, é estrutura aberta, não ramificada e saturada, né? Que a gente sabe que não tem dupla ligação. Então, nós temos uma estrutura de um butano. Isso aí, gente. A estrutura do butano aqui para vocês, tá? Belezinha, belezinha. O butano é um exemplo, né, de um composto orgânico que está presente no seu gás de cozinha, o gás liquefeito do petróleo que está aí à sua disposição na sua casa, tá bom, pessoal? Além disso, nós vamos falar de outro tipo de estrutura aqui, né, relembrando, estruturas ramificadas, de cadeias fechadas, né? Então, no caso dessa estruturinha aqui, olha só que interessante essa estruturinha. Nós temos o que, né, nela, pra gente estar nomeando? Nós temos aqui uma estrutura de cadeia fechada, mas qual que é a quantidade de carbonos que estão presentes nessa estrutura? Vamos contar? Na cadeia principal é a cadeia fechada, que nós já sabemos que é fechada, então vamos dar o nome de ciclo,
tá? Não se esqueçam disso. A cadeia fechada já coloca logo o nome ciclo, porque você não vai esquecer. Esse ciclo tem quantos carbonos, né? Esse ciclo fechado tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ciclo X, porque são 6. Agora, nessa cadeia, existe algum tipo de dupla ligação ou tripla, né? Ou só são ligações simples? Ligações simples formadas entre carbonos. Nós temos aí uma ligação simples, né? Sendo observado. Então, é ciclo hexano. Até o presente momento, está tranquilo. Só que tem uma coisa interessante nessa estrutura, nós temos uma ramificação. Como assim? Como a gente pode identificar? Esse CH3 não faz parte da cadeia principal, que é o nosso ciclo, né? Que a gente já deu o nome, inclusive. Mas existe aqui uma ramificação, e essa ramificação possui um carbono. E o que a gente viu sobre a nomenclatura de ramificações? Se parecem muito com as nomenclaturas comuns que a gente está aprendendo para a cadeia principal. Só que essas nomenclaturas, elas terminam com elas possuem a terminação IL. Então, nós vamos ter o que aqui? Bom, onde está a ramificação vai ser onde eu vou começar a contar, porque a ramificação, nesse caso, é prioridade, já que não tem dupla nem tripla ligação. Então, começo contando com 1 metil ciclohexano, né? Então, o nome dessa estrutura é 1 metil ciclohexano. Olha só que interessante, né? 1 metil ciclohexano, galera. Muito simples, bem fácil. E o que vai fazer você sempre acertar essas nomenclaturas? Vai cair assim na prova? Não. Mas às vezes ele não coloca a estrutura e coloca o nome. Você tem que saber qual que é essa estrutura, tá? Vamos lá? Então, além disso, nós temos aqui uma outra estrutura que eu vou estar apresentando para vocês. E eu quero que vocês chamem essa estrutura pelo nome vulgar, que a gente costuma dizer. Não é a nomenclatura IUPAC. Atualmente tem se considerado essa nomenclatura recentemente como uma nomenclatura IUPAC, né? Pela sua usualidade, né? Muito usual. Eu apresento a vocês a estrutura do benzeno, tá? Essa estrutura do benzeno é formada pelo anel aromático, que a gente costuma dizer. E o que é um anel aromático nessa estrutura do benzeno aí? O que nós temos aqui, que consideramos como anel aromático nessa estrutura do benzeno, nada mais é, né, do que simplesmente termos aí, nós temos aí a presença de duplas ligações alternadas, né? Observe que tem uma dupla aqui, outra parte ausente da dupla. Aqui nós temos uma dupla, aqui não, aqui é sim, aqui não. Então, nós temos aí duplas ligações alternadas, galera. Beleza? Tranquilo? Essa é a estrutura do benzeno, é um anel aromático. E, geralmente, essas estruturas são, em sua grande maioria, bastante cancerígenas, né? A grande maioria delas, tá? São solventes orgânicos, são solventes apolares, são solventes muito utilizados na indústria, principalmente indústrias associadas à coloração, né? Indústrias têxteis, né? Associadas à colorimetria, né? A coloração das roupas, principalmente, estão associadas a esses corantes naturais que são ricos em estruturas aromáticas, né? Interessante isso, você está levando em consideração, tá? E nós temos aqui o que, pessoal? Também nós temos aqui uma outra estrutura, e essa cadeia aqui, diferente das demais, essa é uma cadeia aberta, né, gente? Mas qual que é a cadeia principal aqui? Vamos contabilizar? Vamos lá? Vamos, ó. Se a gente quiser começar a contar daqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas vamos começar a contar daqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parece que é. A gente não dá para contar 1, 2, 3, 4, porque aí já acabou a cadeia e não tem o maior número de carbonos. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sim, faz todo sentido. Vamos ver desse lado. 1, 2, 3, 4, 5. Também não tem como, né? Com isso a gente conclui que são 6 carbonos na cadeia principal. Agora, por onde a gente vai começar a contar? Isso vai depender do tipo de ramificação, gente. Olha, eu posso considerar esse CH3 como ramificação? Sim, sem dúvida.
porque eu preciso considerar o maior número de carbonos na cadeia principal e eu preciso começar a contagem mais próxima da ramificação mais próxima. Então, eu começo a contar daqui, ó, porque aí eu tenho ramificação no carbono 1, 2, 3, ao invés da ramificação no carbono 1, 2, 3, 4, né? Aí ficaria mais difícil. Então, nós teríamos aqui uma outra molécula, tá? A qual nós vamos estar nomeando, né? E nessa estrutura nós temos 6 carbonos, então é X, tá? Cadeia aberta, simples, então é ano. E onde é que está essa ramificação? Está no carbono 3, então 3, que tipo de ramificação é? Metil, porque eu só tenho um carbono, né, na ramificação. Então eu vou ter um metilzinho aí, considerando nessa estrutura, 3-metil-hexano. Certinho? Agora, vamos considerar uma outra estrutura para a gente fechar uma revisão aqui, tá? Que é essa estrutura simples aqui, para que a gente fale um pouquinho dos grupos funcionais. Essa estrutura simples, né, você pode observar. Temos quantos carbonos na cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5, né, pessoal? 5 carbonos na cadeia principal. Então, nós já temos um pente aqui, né? Interessante até, porque aí nesse caso você já mata, porque você já tem um conhecimento prévio, você já resolveu os exercícios das aulas anteriores e fica muito mais simples, né? Agora vamos ver onde é que está essa ramificação. Tem alguma? Não tem, mas nós temos uma dupla aqui, o que faz com que essa cadeia seja chamada de alceno, né? Então eu tenho um penteno, tá? Onde é que está essa dupla ligação? Vamos considerar então o carbono mais próximo dessa dupla, que no caso seria esse carbono aqui, ao invés desse. Porque observem, 1, 2, a dupla estaria no carbono 2. Se eu contasse daqui, estaria 1, 2, 3, a dupla estaria no carbono 3. Então, onde é que eu tenho a dupla mais próxima? Nesse carbono 2 aqui. Então, eu chamo de 2-penteno essa estrutura. E aí fica fácil, porque você já captou a mensagem. Agora nós vamos falar, né, realmente do que interessa nessa aula, que é conhecer um pouquinho, gente, as cadeias, tá? As cadeias dos compostos orgânicos, que a gente costuma chamar de grupos funcionais, tá? Grupos funcionais é porque cada um deles, com certeza, desempenham um variado número de funções, né? A gente costuma chamar funções orgânicas, tá? Essas funções orgânicas, elas caem muito nas provas do Enem e eu quero estar preparando vocês para isso. É importante que vocês tenham conhecimento total dessas estruturas, tá? Porque realmente essas estruturas, elas sempre caem. É de praxe falar um pouquinho da ponto de ebulição dessas estruturas, haverem discussões sobre as interações intermoleculares dessas estruturas, a geometria dessas estruturas, o momento de polo dessas estruturas. Então é importante que vocês saibam tudo sobre elas. E a primeira estrutura que a gente vai estar mostrando aqui para vocês é essa aqui, tá? Eu vou estar até aumentando aqui para a gente falar um pouquinho dela. Essa estrutura, galera, é nada mais nada menos do que a estrutura da cetona, que você conhece, tá? Entendam que o nome do grupo funcional que a gente está falando aqui é cetona, tá? O nome é cetona, é o nome do grupo funcional, não é o nome do composto, tá bom? Então, é o grupo das cetonas. E quais as características das cetonas, por exemplo? Elas são formadas, gente, especificamente pela presença desse carbono ligado duplamente a esse oxigênio e os carbonos vizinhos, né, estando ligados ao carbono central. Então, a estrutura da cetona, ela é formada quando eu tenho uma dupla ligação do carbono com o oxigênio e nos elementos adjacentes a esse carbono aqui, nós temos também carbonos, né? Então, essa é a estrutura da cetona, sem medo de errar, tá? E como a gente nomeia essas estruturas, né? Isso é muito fácil. Sempre a terminação dessas estruturas, tá? Sempre a terminação, ó, a terminação vai ser o quê? Ona, tá? Então, quando você for imaginar como que deve ser o nome
de algum tipo de estrutura associada à cetona, você vai lembrar que a terminação deve ser ona, tá bom? Então, nós vamos ter aqui uma terminação associada à nomenclatura. Essa terminação é muito simples, é muito fácil de você ter compreensão, tá? Então, cetonas têm terminações ona, tá bom? Essas estruturas das cetonas, elas são muito questionadas em relação, gente, à polaridade, porque observem que nós temos o oxigênio aqui, e o oxigênio, ele é um elemento muito eletronegativo. O que acontece nessa estrutura? O oxigênio, ele arrasta a nuvem eletrônica para si, e isso faz com que nós tenhamos uma certa polaridade nessa estrutura. Claro, uma polaridade moderada, né? Não é uma polaridade que possibilite que a gente consiga considerar essa molécula como uma molécula polar, né? Então, ocorre um efeito associado aí, um efeito indutivo associado aí à presença desse oxigênio eletronegativo, né? Uma polaridade moderada, tá? Considerando aí a estrutura dessa cetona. Então, quando a gente fala de polaridade, a gente está relacionando aí diretamente com a facilidade de deslocamento da nuvem eletrônica para um determinado elemento químico. Então, nessa estrutura da cetona, você tem essa facilidade de deslocamento por parte do oxigênio. Então, é claro que grande parte das moléculas de cetona são moléculas que são apolares como um todo, tá? Mas existe uma polaridade da ligação. Eu vou até colocar aqui polaridade moderada na ligação, tá? Na ligação C dupla O. Porque é importante vocês saberem que é só nessa ligação, é a polaridade da ligação. Isso pode confundir vocês, tá? Mas a molécula, gente, a molécula de cetona como um todo, grande parte das moléculas de cetona como um todo, considerando a sua estrutura aí, são apolares, tá? Por isso que as cetonas, elas têm um baixo ponto de ebulição, tá bom? O ponto de ebulição é baixo. Isso faz, por exemplo, com que a cetona ela consiga evaporar mais rapidamente, né? Então, nós temos uma estrutura apolar, baixo ponto de ebulição, tá? Baixo ponto de ebulição, nós temos aí nessa estrutura. Vale a pena estar considerando isso, tá? Na classificação da cetona. Por quê? Porque estruturas apolares, elas tendem a ter interações intermoleculares bem fraquinhas, né? Então, as interações intermoleculares, elas provavelmente são, interações moleculares do tipo... Tá grande essa letra, deixa eu colocar uma letra menor. É porque aqui fica isso. Interações intermoleculares, vou colocar aqui até de lilazinho. Interações intermoleculares do tipo, vamos colocar aqui, tá? Dipolo induzido, tá? Dipolo induzido. Então, nós não temos uma interação tão forte assim. Isso faz com que esses compostos, né, associados aí à cetona, sejam compostos apolares e, consequentemente, eu vou colocar todos em vermelho porque tudo isso está relacionado, tá, galera? O baixo ponto de ebulição, a estrutura apolar, interação do tipo de dipolo induzido, tá? E essa estrutura também vale a pena a gente estar tratando aqui, trazendo aqui, que olha só a geometria dessa estrutura especificamente, né? A geometria dessa estrutura, eu vou colocar aqui para vocês, porque vocês não podem também esquecer de classificar, é uma geometria trigonal plana, tá, gente? É uma geometria trigonal plana e é importante vocês estarem levando isso em consideração também, porque volta e meia está caindo aí no Enem o tipo de geometria molecular dessa estrutura. Então, é uma estrutura cuja geometria é trigonal plana, é uma estrutura que a gente sabe que muito provavelmente tem interações fracas,
É uma estrutura que tem um baixo ponto de ebulição, por isso você encontra ela evaporando com mais facilidade do que a água, com mais facilidade ainda do que o álcool, né? Por conta da baixa polaridade aí, né? Que faz com que essas interações sejam bastante fracas e, consequentemente, esses compostos tenham facilidade de se encontrar no estado gasoso, tá? Então, galera, essa primeira estrutura vocês tinham que ter conhecimento, tá? Nessa aula, eu tinha que estar trazendo para vocês, revisando um pouquinho as estruturas anteriores que a gente viu, que a gente deu nomenclatura, enfim. E nas próximas aulas nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre outros grupos funcionais na química orgânica. A aula de hoje é isso, pessoal. Treinem a nomenclatura dos compostos orgânicos associados a cetonas, para que vocês tenham um conhecimento, tá? Sempre lembrando que é formado pela ligação C-O e nesse carbono central estão ligados a ele carbonos, tá? Devem estar ligados a ele carbonos. Por que eu falo isso? Porque as próximas estruturas que nós vamos trazer são estruturas parecidas com as cetonas, porém diferem nesse tipo de ligação aqui, tá? As ligações adjacentes a C-O, tá bom? Até mais, gente!